iniciada. Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. E, nesse momento, é o momento que, então, eu aviso que a política de privacidade consiste em tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra, né? Ultimamente está dando cadeia. As autoridades estão se sentindo ofendidas, né? Muito bem. Olá, pessoal. Hoje é dia de prova. Assim que eu terminar, então, eu posto aqui no chat da reunião, mando para vocês links de vídeos de exercícios para a prova, mas é para facilitar, né? Porque o assunto já foi dado, então eu vou começar aqui comentando, então, primeiro que hoje é dia 23 de março de 2021, 19 horas, já foi, são quase 19, são 19h08. Hoje o 372º dia da quarentena, desde o dia 16 de março de 2020, a turma é 2CELT, 2020.2, Sistemas Digitais, e eu sou o Arídio, muito prazer. A prova deve ser feita com cabeçalho, como o nome diz, o cabeçalho deve estar na cabeça da folha de papel, né? E não em qualquer lugar da folha de papel, e você coloca a identificação, a turma, a disciplina, o nome do professor, não pode esquecer, a data de hoje, e escreve aqui o teu nome. Não é para escrever teu nome, é para escrever o teu nome. Essa piadinha vocês vão ouvir até o quarto período. A prova deve ser feita numa folha de caderno, por exemplo, uma folha de papel maço, qualquer coisa que você queira, pode ser papel de pão da padaria, não tem problema. Você faz manuscrita a prova, né? De preferência com caneta, se quiser fazer a lápis, pode fazer a lápis, pode fazer a caneta, pode escrever com um pedaço de carvão, não tem problema. Manuscrita, você tira uma foto das páginas da prova e remete para meu e-mail oficial, aridio.paiva@cefet-rj.br, até 30 de março. 30 de março é assim uma data quase que fictícia, né? Mas eu pretendo, dia 30 de março, corrigir as provas e lançar as notas. Então, eventualmente, algum de vocês que tem algum problema e não possa entregar até a terça-feira da semana que vem, dia 30 de março, não se preocupe, pode entregar depois, mas, por favor, todos aqueles que puderem, por gentileza, entreguem até 30 de março para que eu não atrase demais a postagem das notas de vocês, né? Então, vamos lá. A primeira questão de sistemas digitais é bem elementar. Então, aqui vai a primeira questão, que é contagem nas bases 10, 2 e 16, de 0 a 20. É claro que 20 aqui está em decimal, né? Então, você vai fazer uma contagem, você vai colocar aqui decimal e vai colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 20. Vai colocar aqui do lado binário, e vai escrever aqui 0, 0, 1, 1, pode escrever com quantos bits você quiser, né? 5 bits, dá para escrever até de 0 a 31, então com 5 bits você pode botar 5 zeros,
Com 5 zeros dá para escrever de 0 até 5 uns aqui embaixo. Isso aqui dá 31, né? Então dá 32, dá 2 elevado a quinta, dá 32 possibilidades. Então você escreve de 0 a 31, 32 combinações, né? Então você pode ir escrevendo e vai escrevendo aqui e vai progredindo, e se eu continuar, vou acabar respondendo para você, né, em binário. E em hexadecimal, então aqui do lado, em hexadecimal, para escrever até 20, você vai precisar de 2 algarismos, né, porque vai de 00 até FF é 255, então é bem longe, né? Mas eu quero saber se você sabe progredir, eu quero ver se você sabe progredir aqui 0, 1, 2, 3 e etc., até chegar a 20, né? E se você quiser um bônus, né, ganhar além de tirar 10, né, ganhar uma estrelinha do professor Arídio, né, uma estrelinha na página, equivalente ao muito bem, ao parabéns da nossa escola primária, né, da minha escola primária, vocês não fizeram escola primária, você pode botar aqui também em octal, né? Em octal você vai 0, 1, 2, 3 e vai assim até 0 a 7, depois muda para 1, 0 e vai assim. Então você pode ganhar assim a simpatia do professor se você resolver escrever em octal também, né? Octal é coisa de velho, né? Como eu. Octal era a base usada na década de 50, 60, né? Até o início da década de 70, alguns computadores davam a resposta em octal, né? Mas hoje em dia é só uma curiosidade. Então essa é a primeira questão, basta que você vá até 20, né? Eu já fico satisfeito se você souber contar até 20, tá bom? Então deixa a imagem fixar aí, a minha cara aqui no canto, né? As condições da prova, data de entrega, para onde você tem que mandar para ficar registrado no servidor do Cefet, né? Então aí está a primeira questão. Então, se alguém está copiando, provavelmente já deu tempo de copiar, né, até a parte da resposta, né? E eu vou apagar então agora. Então, contagem na base 10, 2 e 16, de 0 a 20. E octal para ganhar um bônus, uma estrelinha, claro, se tiver certa a resposta, né? Ganhar uma estrelinha no alto da página. Geralmente eu coloco a estrelinha aqui assim, né? Você tira um 10, assim, né? Tira um 10, merece a minha rubrica, né? E ganha uma estrelinha aqui. Então, o aluno que ganha uma estrelinha, ele pode pegar o papel da prova, colocar num daqueles quadros com vidro vazado, né? Coloca na parede, e daqui a, digamos, 10 anos, quando você tiver filhos, né? E depois mais 10 anos, mais 5, uns 15 anos de idade, né? Supondo que daqui a uns 2 anos você vai ter filho, né? Daqui então a 15 anos, daqui a 17 anos, o teu filho, tua filha, né? Indo estudar eletrônica lá no Cefet, vai ser meu aluno, né? Será minha aluna, e aí você pode mostrar a prova no quadro dizendo, tá vendo? Esse daqui, o teu professor lá, ele me deu uma estrelinha há 17 anos atrás, né? Então, eu estou prevendo o futuro de vocês. Eu, daqui a 17 anos, né, eu estou com 65 anos, né? Tá rindo de chorar lá, falando. Então, daqui a 17 anos, eu estou agora com 65, então são 75, 82, eu com 82 anos, né, dando aula de sistemas digitais via internet, claro, que a pandemia não vai nos deixar daqui a 17 anos, né? Teve uma em 2003, outra em 2013, outra em 2020,
Então, mal não sabemos quando serão as próximas, né? Mas provavelmente daqui a 17 anos teremos alguma, né? O Covid-19 de 2019, né? Não, perdão, 2029, uma coisa assim, né? Não mais, 2039, 2037. Muito bem. Acho que eu fiz a conta errada, mas vocês entenderam a tentativa de fazer uma piada, né? Então, eu vou então apagar aqui e vou colocar a segunda questão. Vocês perceberam que, apesar da situação, eu estou até de bom humor, né? Estou fazendo piada sem graça, achando que estou agradando, né? Na verdade, eu nunca me preocupei muito em agradar, contanto que eu me divirta. Tá bom. Muito bem. Então, vamos para a segunda questão. Então, a segunda questão, a primeira questão, então, a contagem da base de numeração. A segunda questão é a conversão de base, né? E não pense que quem sabe uma coisa sabe outra, não necessariamente. Então, converta, 2 pontos, e aqui eu coloco o exemplo, né? Então, vou começar com assim, uma coisa bem direta, né? Então, por exemplo, esse daqui, ó, 0, 1, 1, 1, 4, 1, perdão, 3 uns, continua aqui, 1, 1, 1, 1, então são 7 uns e 1 0 aqui, está em binário, poderia estar na base 10, né? Está em binário e eu quero a resposta decimal, né? E para você não ficar fazendo continha aqui, eu vou colocar a dica que eu dei, que você soma 1 ao número de cima, né? Se você somar 1 ao número de cima, ele vai estourar todas as casas e vai 1 aqui na última casa. Então é só você contar aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então 128, somei 1, deu 128. Então você já sabe converter rapidamente o número de cima, sem precisar ficar somando todas as casas, né, e todos os pesos de cada casa, né? Muito bem. Então, essa daí é a primeira. Agora, alguns assim mais direto, mais fáceis, né? Então, esse aqui, por exemplo, ó, 1, 1, 1, 1, binário, né? Eu quero saber quanto vale isso em decimal. Muito fácil, mesmo esquema, muito fácil, né? E assim, ó, um bonitinho, 1, 0, 1, 0, binário. Eu quero a resposta em decimal, 1, 0, 1, 0. E 0, 1, 0, 1. Só para enrolar, né? Só para enrolar. E, claro, eu quero passar alguns desses para hexadecimal também. Então, vamos ver assim, ó. Eu tenho o número 32 decimal, eu quero que você escreva 32 decimal escrito em hexadecimal. Muito, muito, muito fácil. Não vou dar a dica. Não vou dar a dica, mas eu boto aqui do lado, assim, ó. Na base 2, no binário, os pesos são 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128... 256, vai dobrando, vai multiplicando por 2 em cada casa, né? Em hexadecimal, os pesos são 1, 16, vai multiplicando por 16, 256, 4.096, 65.536, e o outro eu não lembro, multiplica por 16, 60, 10.600, não lembro quanto é que vai dar, não, mas é capaz de dar 600, é um lá em cima, bem alto. Muito bem, então ali já está a dica, você não precisa ficar fazendo muita conta. 32, então é só você olhar aqui e já sabe o que você vai escrever aqui, né? A segunda casa do hexadecimal tem peso 16, então como eu quero 32 decimal, então é fácil deduzir o que você vai botar aqui. E um outro, só para ficar
muito chatinho, eu quero 64 decimal escrito em hexadecimal. Então, 32 e 64. Repara que dobrou, né? Muito fácil, muito fácil. E tem um assim que é muito bacana, que é 160 decimal escrito em hexa. É muito bacana isso, né? Quanto é 160 escrito em hexadecimal? Você reparar ali, a segunda casa vale 16 e eu quero 160, né? Então, está sendo a questão da prova, o outro lado da folha, e responder, ou esse lado mesmo, né, que copiou, já fica a prova já rascunhada, né? Muito bem, não copio 10 aqui não, viu, a estrelinha, tá? Eu que coloco isso, se você colocar isso ali é muito atrevimento teu, né? Muito bem, já deu tempo? Acho que já, né? Quem estava copiando já copiou. Ok. Então vamos para a terceira questão. A terceira questão é de portas lógicas feitas com chaves. Se você não souber fazer com chaves, faça com chapolim. Não tem problema. Não tem lógica nenhuma isso aí. Muito bem. Então apaguei aqui. Ah, então a terceira questão. Portas lógicas com chaves. Então faça o diagrama das portas AND, OR e XOR com chaves. Para quem não lembra, é aquela em que você coloca uma chavinha assim, e aí você diz, essa aqui é a chave A, aí você coloca outra chavinha, né? Você coloca outra chavinha aqui assim, por exemplo, e você diz, aqui é a chave B, aí você coloca uma lâmpada para indicar ligada à massa, coloca uma fonte, né? Uma bateria, pode ser de 5 volts, de 12 volts, uma coisa assim, não importa. E aí você conecta as chaves para fazer as três, né? Cuidado com a XOR. A XOR é aquela do three-way, né? Então, cuidado com a XOR, né? Aquela você determina aqui a posição 0, aqui a posição 1, e bota duas chaves para fazer o XOR, né? Então, essa é a terceira questão. Muito simples, mas ela é muito boa didaticamente, porque através dessa combinação de chaves, você consegue entender o que é o AND, o OR, entendeu? Quer dizer, você não precisa ficar decorando a função da porta lógica. Você entendendo a posição das chaves, entendendo a porta E, quando a chave tem que estar ligada E a outra também, a porta O, quando uma chave está ligada ou a outra, né? E a ou exclusivo, quando uma chave está ligada em um ou a outra exclusivamente. Então, você fazendo esse circuito, você elimina a necessidade de você ficar decorando a tabela verdade, porque você vai lembrar o raciocínio que leva à função lógica, né? Associa uma coisa a outra. E, de fato, isso daqui era a primeira forma, foi a primeira forma dos computadores, usando relés, né, para fazer as funções lógicas, né? Muito bem. Então, vou apagar aqui. Então, vamos para a quarta. A quarta questão, bem simples. Faça
a representação simbólica das portas AND, OR, XOR, NAND, NOR e XNOR. Que é aquela assim, né? Assim, entendeu? E aí você escreve embaixo de cada símbolo que porta é essa e desenha todas elas. AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR. Ah, faltou. Fundamental. Buffer. Vamos botar uma vírgula aqui e coisa nenhuma. Buffer. A simbologia toda. Buffer e, sim, inversor. Isso, todos eles, toda aquela simbologia. Nada demais, não é para fazer nada demais. Eu só quero que você se obrigue a lembrar cada símbolo, qual é a função de cada símbolo. Né? Então, você bota o símbolo e escreve. Isso aqui é um AND. Bota o símbolo OR e vai assim por diante. Né? Vai colocando os símbolos de cada um. Sem ser com chave, aquela simbologia que eu mostrei em sala de aula. Né? Muito bem. Então, essa é a quarta questão. E agora, a última questão é a mais difícil. Vale bem mais pontos, 2 pontos. Veja só, vou dar 2 pontos para você desenhar portinha lógica. Vê se tem cabimento isso. É prova fácil ou não é? Qualquer um passa nesse negócio. Mentira. Qualquer um passa, não. Tem gente tão preguiçosa que nem isso aqui sabe, nem isso aqui está preocupado em saber. Né? Mas é obrigatório. Todo técnico tem que saber isso. AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, buffer e inversor. 6, 8 símbolos. Muito bem. E a quinta e última questão, que é a mais difícil, e, portanto, deveria valer mais, mas vai valer a mesma coisa, 2 pontos cada questão. Faça o equivalente booleano e vice-versa. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar para você aqui, ó, qual é a equação booleana disso aqui, ó. Uma porta, aqui, não vou dizer a porta, senão vira uma cola. Se eu disser, por exemplo, que essa aqui é uma porta AND, né, já virou cola para a quarta questão. Né? Então, tem uma entrada aqui e tem uma saída aqui. E aqui, nessa entrada daqui, tem sempre nível lógico 1. Né? Eu quero que você escreva a equação booleana dela. S igual a, e aqui você vai escrever a equação booleana disso daqui. Né? Isso aqui é uma porta AND, então você vai escrever tal coisa, AND tal coisa, igual a tanto, né? E vai me dar a resposta da equação booleana. Eu também quero, para essa porta daqui, tem uma entrada aqui, tem uma entrada em 1 aqui, e eu quero aqui a saída S igual a, e aqui a resposta final. Né? E ao contrário, a terceira situação aqui, eu quero ao contrário. Eu digo para você assim, ó, S igual S igual a ou A AND B. Eu quero que você faça o circuito lógico
aqui usando portas lógicas que tenha entrada A, entrada B e uma saída S, e eu quero as portas aqui dentro fazendo essa conexão. Quero que você mostre as portas fazendo essa conexão. Então, aqui é o primeiro item, 1, aqui 2, aqui 3, e o quarto item dessa questão é outra equação, S igual a AND A ou B. A mesma coisa. Então, quero um circuito para essa e para essa. E aqui eu dou o circuito e quero a equação booleana. Aqui eu dou o circuito e quero a equação booleana. Aqui eu dou a equação booleana, quero o circuito. Aqui eu dou outra equação booleana, quero o circuito dela. Muito bem. Se você souber fazer isso, você merece um 10. Não é nada demais, mas para quem já viu, para quem já sabe programação, por exemplo, isso aqui é um brinquedo, né? Não, é básico demais. Mas eu tenho que exigir não daqueles que já sabem, né? Eu tenho que exigir algum conhecimento daqueles que nunca viram isso na vida, né? E tem que saber o basicão, que é para a gente poder prosseguir, né? Então, nas próximas aulas, já na terça-feira que vem, eu já vou entrar, por exemplo, mapa de Carnot, né? Simplificação por mapa de Carnot. Eu já mostrei um pouquinho de simplificação usando álgebra booleana, e eu vou mostrar a simplificação por mapa de Carnot, e vou mostrar circuitos lógicos, né? Nós vamos fazer alguns circuitos lógicos, para exemplo, decodificador para display de 7 segmentos, por exemplo, para transformar um número BCD num display de 7 segmentos para que seja compreendido por nós humanos, né? A máquina traduzindo para a gente, né? O número binário, sendo o BCD, código BCD. Nós vamos ver os códigos, os decodificadores também, em breve, né? Vamos ter um problema de uma bomba com caixa d'água e cisterna, né? Tem um problema, é um problema clássico, bolar o circuito lógico que controla a bomba d'água, por exemplo. Ele examina o nível da água na caixa d'água, o nível da água na cisterna, e decide se liga a bomba ou não para encher a caixa d'água, né? Então, a gente vai fazer isso. É claro que é uma versão bem simplificada, mas é bastante ilustrativo da utilidade da lógica, né? Muito bem. Acabou que são 19h35, foi mais rápido do que eu esperava. Então, essa é a quinta questão. Então, está apresentada a prova. Então, eu vou parar a gravação. Essa é a gravação da prova. Vocês têm, então, de preferência, até terça-feira da semana que vem, dia 30, para me mandar as fotos das páginas da tua prova. Por favor, não cole. Todo mundo aqui honesto, ninguém vai colar, né? Muito bem, então, nesse momento, eu paro a gravação e volto daqui a pouco, então, para a gente conversar mais um pouco. A prova encerra aqui.